Como começar a ler a Bíblia de uma forma corretamente? O ano está iniciando e muitas pessoas põem como meta ler a Bíblia toda, né? Ler esse livrinho aqui todo. E muita gente não consegue manter a constância lendo ele todo. E por que que muitas pessoas, mesmo colocando metas, mesmo fazendo um voto, dizendo que vai ler ela toda, esse ano, muitas pessoas dizem assim quando entra o ano novo, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Mas muitas pessoas falham, muitas pessoas param no meio do caminho, muitas pessoas não conseguem continuar. E tem muitas pessoas que nem conseguiram ler nem o livro que elas começaram. E por que que isso acontece, né? Nesse vídeo eu quero explicar para vocês por que que muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia corretamente, não conseguem dar continuidade na leitura da Bíblia. E aqui eu quero falar para vocês um pouco sobre isso, tá bom? E um dos primeiros fatores que as pessoas não conseguem ler a Bíblia é o seguinte: muitas pessoas elas põem metas irreais. Elas começam de uma forma errada. Veja bem, a Bíblia, ela começa pelo livro de Gênesis e vai até o livro de Apocalipse. Não existe uma regra de onde você deve começar a ler a Bíblia. Não existe essa regra. Ah, o primeiro livro é Gênesis, mas você precisa começar a ler a Bíblia pelo livro de Gênesis? Não. Se você prestar bem atenção, se você pesquisar, a Bíblia ela não está escrita em uma forma cronológica, ou seja, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, mas ele não foi o primeiro livro da Bíblia escrito, por alguns estudos, tá? Não foi o primeiro livro da Bíblia escrito. Ele está sendo como o primeiro porque fala sobre a criação ali de quando tudo começou. É por isso que ele está em primeiro. Mas você não precisa começar pelo livro de Gênesis. E por que que eu não preciso começar pelo livro de Gênesis? Porque a leitura da Bíblia, ela começa com um relacionamento, ela começa, digamos, com entrega. Você deve começar por aquele livro onde você se identifica mais. Vamos imaginar que você começa pelo livro de Gênesis. Você não consegue terminar ele porque você começou de uma forma errada. Você tem que entender que a Bíblia, ela não é um livro qualquer como qualquer outro, onde você pega esse livro e você começa a ler ele de capa a capa. A Bíblia, ela não é dessa forma. Você não deve ler a Bíblia dessa forma porque ele não é um livro qualquer. Ele não deve ser lido de qualquer forma e ele não deve ser entendido da maneira que a gente acha que ele deve ser interpretado. Não é dessa forma que a gente lê a Bíblia, não é dessa forma que a gente estuda a Bíblia, tá bom? Muitas vezes as pessoas botam as metas irreais. Outra coisa, é, quando elas começam a ler a Bíblia, elas querem ler mais de um capítulo, começam a ler muitos capítulos, e aí vai se perdendo e para no meio do caminho. O ideal seria que você começasse a ler um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Se você não conseguisse ler um capítulo por dia, você lesse alguns versículos. Você pode achar que isso é pouco, mas isso é muito importante. Por quê? Porque isso faz com que você tenha constância. O importante aqui é a constância. Não é você começar botando muita força, não é você começar de uma vez e lendo muito e depois parar. A leitura da Bíblia ela é uma constância. A nossa vida cristã, se você parar para pensar, ela é uma constância. A gente tem sempre que se manter firme, vigiar, orar sempre e sempre ter essa constância de vigilância. E a leitura da Bíblia, ela é da mesma forma, você não pode ler ela apenas do livro de Gênesis e começar de uma vez e depois parar. Não é assim que funciona a leitura da Bíblia, tá? E eu quero explicar para vocês aqui como que você vai começar a ler a Bíblia de uma forma correta. Lembrando que também o que eu vou repassar aqui para vocês não é uma regra, não é vocês não vão vocês não vão ler ela pelo livro que eu falar para vocês. É apenas sugestões e eu vou explicar para você por que que eu vou dar essas sugestões de leitura. Eu vou explicar para vocês exatamente por que que eu decidi mostrar para vocês que você deve começar por esse livro. Eu tenho uma colinha aqui e eu vou apresentá-la para vocês por que que vocês devem começar por esses livros, tá bom? O primeiro livro que eu escolhi aqui, e eu vou explicar por que que eu escolhi esse livro,
é um livro muito importante, que é o livro de João, o Evangelho de João. E por que você deve começar pelo livro de João? Porque ele explica quem é Jesus. Você pode dizer, mas toda a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia é Jesus encarnado. Aliás, a Bíblia é a palavra, que no caso seria Jesus, né? Jesus, toda a Bíblia, ela termina em Jesus. Ela foi, digamos assim, cumprida em Jesus. Se você não entender quem é Jesus, você não vai conseguir compreender a Bíblia, porque você tem que entender quem é Jesus. E você pode dizer assim, mas não tem como eu entender quem é Jesus se eu não estudar a Bíblia. Por um lado, você tem razão, mas existem pessoas que não sabem ler, pessoas que nunca leram a Bíblia, mas que são cheias de Jesus, são cheias do Espírito Santo, têm um relacionamento com Jesus e sabem quem é Ele. Por quê? Por causa de um relacionamento que talvez muitos de nós não têm, porque essa pessoa é perseverante na oração, é perseverante na vigília dela, ela consegue ajudar outras pessoas, ela vive como Jesus viveu. E essas pessoas muitas vezes demonstram mais Jesus do que uma pessoa que leu a Bíblia. Então, para você entender por onde você deve começar, você tem que entender quem é Jesus. Por isso eu coloquei o livro de João. Em seguida, o Evangelho de Marcos. E por que eu coloquei o Evangelho de Marcos? Porque o Evangelho de Marcos, ele fala das ações de Jesus. Você também pode dizer, mas o livro de Mateus e o livro de Lucas também fala das ações de Jesus. Sim, também fala. Mas especificamente eu escolhi Marcos, tá bom? Você pode também escolher qualquer outro livro, pode ser Mateus e pode ser Lucas também. Às vezes o que muda são apenas alguns detalhes, tá bom? E eu coloquei o livro de Marcos. E depois, quando você terminar o livro de Marcos, você vai para o livro de Salmos. E por que o livro de Salmos? Porque o livro de Salmos, ele mostra uma vida real com Deus. Você pode até achar, mas o livro de Salmo é muito, não sei, talvez muito longo, é um livro assim, mais de cântico, não sei, você pode achar. Mas veja bem, o livro de Salmos, ele apresenta uma pessoa de uma vida real, que foi Davi. Ele caía, pedia perdão para Deus. Ele pecava contra Deus, se arrependia dos seus pecados e pedia perdão para Deus. A nossa vida não é da mesma forma? Ele tinha uma vida real com Deus. Davi foi um dos maiores pecadores que eu acredito que a Bíblia ali mostrou. Davi fez coisas perversas e toda vez ele ia lá e pedia perdão para Deus. Existe até uma passagem que eu achei no Salmo 50, se eu não me engano, não estou me recordando agora, que fala que Davi fez uma oração pedindo para que Deus criasse um novo coração para ele. Ali ele já estava cansado de pecar contra Deus e queria mudar, ele queria uma nova vida. É por isso que o livro de Salmo ele fala sobre uma vida real. Nós vivemos hoje uma vida real. Você talvez deve cair, levantar, pedir perdão para Deus, estar cansado do pecado e querer voltar para Jesus novamente. Muitas vezes não consegue, às vezes consegue, vai da forma que está. Então aqui apresenta uma vida real com Jesus. E acredito que você deveria ir para o livro de Salmos, tá bom? E depois você ir para o livro de Provérbios, porque aqui fala sobre a sabedoria na prática. Sempre quando você lê a Bíblia, é importante que você peça sabedoria para Deus. Se você não pedir sabedoria para Deus, talvez você não vai entender ou interpretar a Bíblia da maneira correta, né? E, consequentemente, você vai escolher outros livros. Aqui eu dei apenas algumas sugestões, lembrando que isso não são regras, você não precisa escolher esses livros. Escolha um livro na qual você se identifica e que você possa se relacionar melhor com Deus, melhor com Jesus. É por isso que a Bíblia, ela é mais sobre relacionamento, porque como a Bíblia é Jesus, Jesus é a palavra. Vai passando uma moto ali com muito barulho. Jesus é a palavra, então é importante que você saiba pedir sabedoria. Seja humilde. Vai ter momentos que você não vai conseguir ler a palavra de Deus. Vai existir momentos que você vai estar desanimado, não vai querer ler a Bíblia. Mesmo que você fale um dia, 2 dias, mas continue no dia seguinte. Deus, ele quer uma constância. Deus, ele quer saber que você está ali constante, buscando ele. Se você parar, se você começar
e parar. Deus, ele fica triste com você pelo fato de que você não está tendo uma constância com ele, você não quer um relacionamento com ele, você não está buscando querer estar perto dele. Então a Bíblia, ela é mais sobre relacionamento, ela é mais sobre constância, é você estar mais buscando mais. Você não precisa começar grande, você só precisa ser constante e ler a Bíblia todos os dias. Comece pouco, comece devagar, vai aos poucos, não precisa ir com tanta pressa, desde que você busque verdadeiramente a Deus. Uma outra coisa importante, quando você estiver lendo em algum versículo, alguma passagem lhe chamou a atenção, pare um pouco, reflita sobre aquele versículo. Se você puder pesquisar mais sobre aquele versículo, é, busque, que você vai entender muito melhor. Vai ter momentos também que vai ter outros versículos que você não vai entender. Lembre bem, não vai ser toda a Bíblia que você vai ler e você vai entender. E está tudo bem, está tudo bem. Vai ter outros momentos que você vai se deparar de novo com essa passagem e você vai entender ela. Deus, ele vai falar com você no processo da sua caminhada, nesse processo de leitura. Deus vai estar falando com você a todo momento. Não se preocupe porque você não entendeu o versículo naquele momento, tá bom? E era isso que eu queria repassar para vocês. Se você quer iniciar a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, não use a Bíblia como se fosse um livro qualquer, porque ele não é um livro qualquer. Você não deve começar ele de capa a capa, nem começar e nem terminar de capa a capa. Você deve começar por um relacionamento. Você deve começar por aquele livro que mais lhe chame a atenção e onde você se identifica mais com ele, onde esse livro apresenta mais quem é Jesus, tá bom? Se você quiser comentar aqui alguma coisa, comente, deixa aqui nos comentários. Se você já começou a ler a Bíblia, se você não deu continuidade, se você quer, mas não sabe por onde começar e quer começar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal também, para que a gente possa aqui fortalecer a nossa fé juntos e que Deus abençoe a sua vida. Se precisar de alguma coisa, comente aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E a gente se vê aí numa próxima. Até mais.